Olá, sejam muito bem-vindos ao Empreender no Campo. Eu sou Camila Xavier e aqui você já sabe, né? A gente conhece empreendedores que deixaram a vida agitada na cidade e enxergaram no meio rural, na natureza, uma oportunidade de gerar emprego e renda. Hoje a gente vai conferir a Rede dos Sonhos, uma rede de hotéis fazenda fundada nos anos 90 pelo engenheiro agrônomo José Fernandes, focada no turismo de aventura. E para comentar sobre esse case e trazer orientações, nós vamos conversar com a Ana Clévia Guerreiro, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Então vamos conferir os detalhes desse empreendimento na belíssima Serra da Mantiqueira? Meu nome completo é José Fernandes Franco, 70 anos, engenheiro agrônomo e hoteleiro. Eu escolhi empreender nesse ramo por uma razão. Todo engenheiro agrônomo, normalmente que trabalha com agropecuária, né, ele tem uma dificuldade muitas vezes de produzir produtos com rentabilidade. E aí eu resolvi, por exemplo, eu tinha plantação de café, resolvi montar uma torrefação. Tinha produção de leite, resolvi fazer queijos e montei uma queijaria. Eu tinha produção de cana, montei um alambique e resolvi fazer também licores. Tinha produção de peixes, né, montamos um pesqueiro. E a gente achou que dessa forma, você produzindo, agregando valor ao produto, e vendendo para o consumidor final, que seria o turista, a gente poderia aumentar a rentabilidade da propriedade rural. E foi assim que eu entrei no turismo e comecei pelo turismo rural. Todo início nosso, ele começou com a ideia de turismo rural, assim como se fazia turismo rural, se faz turismo rural na Europa, por exemplo, né? Que as pessoas não vendem uva, vendem vinho. Né? E foi assim, com essa ideia, que nós iniciamos todo o nosso projeto aqui em Socorro. No primeiro ano a gente não tinha ainda a parte de hospedagem. A gente só inaugurou realmente a primeira parte de hospedagem 3 anos depois. Nós inauguramos o Campo dos Sonhos em 1994 e a parte de hospedagem nós inauguramos em 1997. A minha jornada, ela iniciou depois de formado engenheiro agrônomo, trabalhando para multinacionais. Eu trabalhei 16 anos para 2 empresas, uma americana e outra francesa. E foi nessas empresas que, na verdade, eu adquiri um know-how não só na área de agronomia, de agropecuária, mas adquiri também, eu viajava muito para o exterior, e comecei a ver muitos negócios de turismo rural dando certo. E a gente achou que poderia, nessa propriedade rural, estabelecer um negócio de turismo rural. E foi assim que eu tomei a decisão de sair da empresa e vim empreender aqui nesse local. Planejar uma propriedade igual ao que eu tinha, né, não foi muito difícil, porque eu vim de uma área também, eu trabalhei 10 anos com pesquisa agrícola nas multinacionais e depois entrei para o departamento de marketing e planejamento. Então, eu já entendia que para começar uma propriedade nova, um estabelecimento igual esse, eu tinha que planejar. Esse é um dos grandes fatores para você obter sucesso, é planejar todas as coisas. E aqui a gente planejou o que fazer ao longo, pelo menos, de 20 anos. Eu só não imaginava que esse negócio ia dar tão certo como deu, porque nós planejamos uma coisa talvez um pouco menor, mas a coisa ficou muito maior do que aquilo que a gente planejou. O que nos ensina uma coisa, que você planejar bem as coisas fazem
com que o seu negócio passe a dar mais certo. Todo negócio que se começa, as dificuldades sempre são maiores, porque na verdade no turismo atender pessoas exige treinamento, exige você na verdade ter pessoas que gostem de receber gente, gostam de se comunicar com outras pessoas, e você tem que treinar muito bem essas pessoas para que aqueles clientes turistas que venham na sua propriedade rural sejam muito bem atendidas. O atendimento ao cliente é a chave de qualquer negócio. E no nosso caso também foi a chave desse negócio. E nós, no início, nós usamos muito a mão de obra local. A mão de obra local, ela tinha uma grande vantagem, que as pessoas da área rural, elas são muito dóceis, elas são muito educadas, elas costumam se relacionar muito bem com as demais pessoas. Então, o que eu tive que treinar nesse negócio? Eu tive que treinar essas pessoas a se comunicar com as demais e passar tudo aquilo que a gente estava fazendo, né, para o turista, né? E, logicamente, a gente tinha, por exemplo, um pesqueiro, né? É lógico que eu precisava de pessoas que entendessem um pouco mais do assunto de criação de peixes e também entendesse de como fazer com que esse negócio do Pesque Pague se tornasse atrativo para os nossos clientes, porque nós somos o 6º Pesque Pague do Brasil. Então, a gente era praticamente um pioneiro dentro desse segmento, né? E isso foi um grande desafio, porque aqueles que começam numa atividade nova, você pode acertar bastante, mas às vezes você erra também. Então, o pioneirismo leva a isso. Você sai na frente, mas você tem alguns riscos também em termos iniciais de conhecimento do negócio. Eu ter me formado em engenheiro agrônomo e cuidar de coisas da natureza, né, teve um papel fundamental nesse negócio. Por quê? Porque você ter conhecimentos de coisas da natureza, primeiro, se eu tinha um programa de escolas, no começo eu passava muitas informações para as escolas. Então tinha um conhecimento legal nisso. Toda tecnologia agrícola é muito mais fácil para o engenheiro agrônomo implantar do que uma pessoa que não seja engenheiro agrônomo, né? Então, eu consegui melhorar muito as minhas produções, tanto de café, como de cana, como de pastagens, tudo era muito mais eficiente devido à tecnologia que a gente passou a empregar nas coisas aqui. Então, o fato de eu ser engenheiro agrônomo ajudou tremendamente eu implantar inclusive o pesqueiro, porque eu tive que aprender muito também na época sobre criação de peixes, né? E hoje a gente conseguiu que mais do que 50% de tudo que se serve nos nossos restaurantes são produzidos por nós mesmos. Quando você trabalha somente como um agricultor, talvez você não tenha que tomar uma série de cuidados especiais dentro da sua propriedade rural. Mas quando você quer continuar sendo agricultor e oferecer serviços de turismo rural e turismo de natureza para os nossos clientes, a coisa muda um pouquinho. Porque o turista ele quer ver coisa bonita, ele quer ver coisas bem organizadas,
ele quer ver animais muito bem tratados, ele quer ver plantas muito bem cuidadas. Quer dizer, então muda um pouco o aspecto das coisas, né? E você tem que se preocupar não só com a sua produção, mas com o visual de tudo que você produz. Então essa é a grande diferença no turismo rural e apenas no agronegócio que não visa o turismo. São coisas bem diferentes. Então, olha, eu trabalhei 6 anos com marketing rural. E eu aprendi no marketing rural que a gente tem que pôr bons nomes nos produtos ou numa empresa que você vai constituir. Eu poderia ter posto o meu nome na empresa, mas não seria um bom nome, né? E aí a gente fez uma enquete junto à família e algumas pessoas próximas a nós sobre que nome colocar nesse lugar. E quando você está procurando estabelecer um nome, você poderia, por exemplo, aqui tem muita grevilha plantada, poderia ser Recanto das Grevilhas, por exemplo. Você procura buscar algo que ligue com o espaço que você tem, né? A gente poderia pôr um nome de alguma coisa do próprio bairro aqui que chama Lavras de Baixo, poderia ser Hotel Fazenda Lavras de Baixo, mas não era um bom nome. E aí surgiu o seguinte, surgiu um nome mais fictício um pouco, que era a minha vontade de voltar pro campo. E aí, o meu sonho era voltar para o campo, nós estabelecemos uma união de sonhos com o campo e ficou Campo dos Sonhos. E foi assim que a gente deu o primeiro nome, né? É lógico que vieram os outros empreendimentos depois, e a gente achou que todos eles deveriam ter sonhos nos nomes, né? E foi assim que a gente foi criando o Parque dos Sonhos, o Terra dos Sonhos, o Colina dos Sonhos, cada um com a sua característica um pouco diferente desse inicial, né? Mas todos eles formam hoje o que a gente chama Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda. O Campo dos Sonhos foi o nosso primeiro negócio e ele, como iniciou focado em turismo rural, ele tinha muita característica de turismo rural e uma característica menor, por exemplo, de aventura. E a cavalgada é uma aventura para oferecer para o turista, mas ele tinha muito características de turismo rural e até hoje a parte mais forte do Campo dos Sonhos é o turismo rural, né? Mas eu costumava levar os meus clientes daqui, que já tinham hospedagem, eu levava ele para ver cachoeiras em Socorro. Até que um dia eu levei um pessoal e fui ver uma cachoeira em Socorro que ficava na divisa de Socorro e Bueno Brandão, né? Que ficava a 15 quilômetros da cidade. Daí eu cheguei nessa cachoeira, essa cachoeira estava à venda. Eu falei, puxa vida, e fui ver qual era o preço, né? E a pessoa estava pedindo 30 mil reais por uma área em volta da cachoeira com a cachoeira. E eu cheguei nessa cachoeira, tinha inclusive uma praia de rio em volta que eu achei maravilhosa, a cachoeira de 120 metros de comprimento. E aí eu resolvi comprar essa cachoeira. E além de comprar a cachoeira, tinha uma pedra enorme, né? Que a agricultora lá dizia, para essa pedra não serve para nada, só serve para o gado cair da pedra, né? E aí, eu olhando aquela pedra, eu falei, puxa, essa pedra serve sim. Serve para fazer rapel, serve para fazer escalada, serve para você, de cima a pedra era muito alta, serve para você fazer uma tirolesa bem comprida de 1 quilômetro, né? E a gente começou a olhar todo o jeitão do lugar, falamos, aqui dá um parque de aventuras. E a gente
resolveu implantar nesse lugar o Parque dos Sonhos com 14 atividades de aventura. E a gente começou com um parque de aventuras. Mas depois a gente começou também a fazer atividades de turismo rural, porque lá também tem queijaria, lá também tem toda a parte de panificação, pães caseiros, doces caseiros. A gente tem toda a... E depois, na sequência, a gente comprou mais 5 cachoeiras. Então hoje o Parque dos Sonhos é um lugar que tem trilhas para o pessoal fazer caminhada, tem muita mata atlântica, nós reflorestamos todo esse lugar com mais de 20 mil árvores. E, então se tornou o segundo empreendimento nosso, o Parque dos Sonhos, e começou a ter muita visitação, porque quando a gente inaugurou o Parque dos Sonhos em 2002, tinham poucos locais de turismo de aventura aqui no Brasil. Depois, a gente tinha um lugar aqui perto do Campo dos Sonhos, a 12 quilômetros do Campo dos Sonhos, que estava à venda. E foi em 2012. A gente estava já com o Parque dos Sonhos indo muito bem, né? E o Campo dos Sonhos também. E tinha um terreno à venda com uma casa muito antiga, de mais de 100 anos, que estava tudo abandonada. E estava sendo vendido muito barato também. E daí a gente resolveu adquirir essa área. Fica na estrada entre Socorro e Bueno Brandão, porque nós estamos na divisa de Minas Gerais. Aqui é a Serra da Mantiqueira, e a Serra da Mantiqueira é que divide os dois estados. E como ficava perto do Campo dos Sonhos, nós resolvemos construir o terceiro hotel nosso. Com uma diferença, esse terceiro hotel nosso, nós resolvemos usar de todos os conhecimentos e know-how de sustentabilidade que a gente tinha e fazer inclusive uma coisa diferente. Os chalés que a gente instalou ali são todos feitos de containers, né? São chalés containers. O primeiro hotel fazenda de container no Brasil. E ali também tem um rio. E nesse rio a gente passou a operar 5 atividades de aventura: rafting, boia cross, caiaques, também stand-up paddle e canoagem. Então a gente tem 5 atividades de aventura lá, além do que a gente implantou tirolesa, balanço radical, cavalgada, passeios de charretes, e a gente implantou tudo isso lá. E uma coisa também diferente, um viveiro interativo. E em 2018 apareceu uma fazenda abandonada num lugar na cidade de Socorro, muito alto, 1.400 metros de altitude. Lá a temperatura é 5 a 6 graus mais baixo do que da cidade. E nesse lugar tinha 12 cachoeiras de porte pequeno, né? Tem uma área de mata, mais de 10 alqueires de mata, com muitos animais silvestres. E aí a gente resolveu comprar esse lugar e lá a gente estabeleceu o 4º hotel fazenda, que é o Hotel Fazenda Colina dos Sonhos, porque fica numa colina, né? Então a gente batizou como Colina dos Sonhos lá. E a gente pegou um período antes, um pouquinho da pandemia, que já o cicloturismo vinha crescendo muito no Brasil. E muita gente gosta de andar de bicicleta na área rural. E a gente criou mais de 6 quilômetros de espaço para você andar de bicicleta e criamos, pegando parte da mata e parte fora da mata, um bike park. Um parque para você andar de bicicleta com locais todo ondulados, onde você pode fazer o seu cicloturismo de uma maneira bem de aventura, bem interessante. Que bacana, né? Tem lazer e aventura para todo tipo de hóspedes na Rede dos Sonhos. E no próximo bloco, a gente vai saber como funciona a parceria com as escolas e os serviços para as crianças. Empreender no Campo volta daqui a pouquinho, não saia daí.
Estamos de volta com o Empreender no Campo. Hoje a gente confere a Rede dos Sonhos, uma rede de hotéis fazenda na Serra da Mantiqueira, focada no turismo de aventura. Vamos saber agora como o empreendimento estabeleceu uma parceria com as escolas para oferecer serviços voltados para as crianças. Aposto que as crianças se divertem pra valer. Vamos ver. Os principais produtos que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo aqui eram inicialmente muito focados em turismo rural, né? Porque até a questão do Pesque Pague era turismo rural. Mas logo no início a gente se deparou com uma situação um pouco diferente, que veio um grupo de escolas com a professora visitar o nosso local. E a gente começou a explicar para a escola que aqui a gente poderia ou estaria aplicando tudo aquilo que eles aprendem teoricamente dentro da escola, que aqui a gente poderia mostrar na prática. Por exemplo, botânica, você tem todos os tipos de plantas que você imagina, não tem aqui. Nós tínhamos uma pequena mata, a gente poderia estar falando de ecologia. A gente tem uma porção de tipos de bichos diferentes, nós podemos estar falando de reprodução desses bichos. Nós temos usos diversos de energias aqui, como a energia da água, a energia do sol, a energia das plantas, a energia do vento. Tudo isso a gente já utilizava dentro da propriedade rural. E aí isso permitiu que a gente entrasse num segmento também pioneiro, que era atender escolas. E no primeiro ano que a gente começou com esse projeto, que a gente batizou de Vivendo a Natureza, nós já recebemos 50 ônibus escolas. Então, esse foi um produto que nos fortaleceu muito na área rural, porque esse produto ele não precisava de grandes investimentos, porque plantas a gente tinha de monte, água a gente tinha. Começamos a falar do programa da água. Nós tínhamos água de um rio, de um córrego, nós tínhamos água de lago, nós tínhamos água de minas e a gente tinha um poço artesiano, inclusive água de subsolo, né? A gente poderia falar dos diversos tipos de água. E um tipo de água que a gente às vezes não imagina, as plantas, 70% é água nas plantas. Nós somos formados por água, então a gente poderia falar de água de uma maneira muito ampla, falar das energias e falar de uma porção de coisas relacionadas a isso. E a gente começou a aproveitar muito tudo isso dentro da propriedade rural. Então a gente, até a parte do pesqueiro, a gente começou a trabalhar uma coisa mais lúdica com as crianças, que era um torneio de pesca, né? Na parte recreativa. A gente tinha cavalos que a gente usava na área rural, para ajudar a limpar terreno, terra. Começamos a alugar cavalos para as crianças. Você vê que a gente começou a fazer um segundo uso do cavalo. Além dele trabalhar na área rural, ele também começou a servir como atividade recreativa. E aí a gente também percebeu que dentro de lagos você pode ter pedalinhos, barcos, caiaques, stand-up paddle. Então a gente poderia estar aproveitando os lagos para pescaria, alguns, os de criação a gente poderia estar usando também para atividades recreativas. Além disso, a gente comprou uma série de bicicletas na época, triciclos, e isso também passaram a ser atividades para as crianças dentro do espaço rural. Uma das coisas que as crianças que começaram a vir visitar a gente, as crianças dos grandes centros, às vezes não conhecem como se tira leite da vaca. E a gente passou a ter uma vaquinha
onde a criançada poderia tirar leite e tomar o leite dessa vaca, porque essa vaca ela recebia um tratamento que fazia com que você poderia estar consumindo um leite cru que fosse saudável e não contaminado, né? Então vocês vejam, virou uma atividade. Mas a gente começou também a criar outros tipos de animais. Nós começamos a criar avestruzes, alpacas e lhamas, que são animais que são dos Andes. A gente começou a criar também cabritos, carneiros, criação de porcos. Nós também criamos mais de 20 tipos diferentes de aves. E tudo isso começou a ser um atrativo para as crianças, né? E a gente, sempre na nossa entrada ou lá na área de atividades, a gente passou a oferecer raçõezinhas para as crianças darem para os animais comerem. Quer dizer, então você faz uma interação entre as pessoas com os animais. Mas a gente também foi além disso. A gente percebeu logo no início que as criançadas, todas as crianças que vinham, ficavam apaixonadas pelo trator, que é um veículo que você não tem na área urbana, você só tem na área rural. Daí a gente desenhou um passeio de trator pela fazenda. E até hoje, o passeio de trator pela fazenda é um dos passeios mais requisitados, principalmente pelas crianças, mas os adultos também e o pessoal da terceira idade também. Porque o pessoal da terceira idade às vezes tem mais dificuldade de caminhar por toda a fazenda, todo o espaço rural, e com o passeio de trator você pode levar essas pessoas em lugares um pouco mais distantes da propriedade rural. E então esse foi outro produto que a gente passou a oferecer. É lógico que quando você monta a parte de hospedagem, não tem como você não ter o atrativo das piscinas, né? Passamos a ter piscinas. Mas além de tudo isso, a gente instalou no local alguns atrativos ligados a turismo de aventura. Ou seja, a gente passou a ter no local tirolesa, arvorismo, tanto para adulto quanto para criança. A gente passou a ter um rapel e uma parede de escalada, né? Para o pessoal fazer escalada e rapel, né? Também nas atividades que a gente conseguiu introduzir, a gente foi introduzindo, por exemplo, um balanço giratório, um balanço que vira, né? E também um balanço radical, que ele é bem mais alto, então ele é bem interessante para a criançada. E a gente entrou nessa área de turismo de aventura. Que bacana, né? Nós vamos conhecer agora o Rafael Schiavone, gerente de marketing da Rede dos Sonhos, que vai contar para a gente alguns detalhes da rotina de trabalho no empreendimento. Vamos ver. Eu sou Rafael Schiavone, tenho 31 anos e sou gerente de marketing da Rede dos Sonhos. Bom, a Rede dos Sonhos ela é constituída por 4 hotéis fazenda, né? Tendo no seu corpo de colaboradores um gerente geral para cada hotel e um gerente de atividades para cada hotel. E aí depois nós temos gerentes auxiliares que atuam na rede, como gerente de manutenção, eu, gerente comercial que atuo nos 4, gerência administrativa e a diretoria. Todas as áreas possuem equipes específicas, né? No caso das atividades, nós temos condutores de aventuras e temos recreadores. Então todos esses condutores e recreadores passam por uma série de capacitações para poderem trabalhar aqui dentro. O
Campo dos Sonhos ele é conhecido por ter um turismo rural muito forte. Então aqui nós temos passeio a cavalo, nós produzimos café, cachaça, licor, as hortaliças produzidas na nossa horta orgânica vão direto para o restaurante, né? Nós temos uma vivência sustentável completa aqui dentro. Quando a gente fala do Parque dos Sonhos, o Parque dos Sonhos ele é um hotel voltado para as atividades de aventura. Então nós também temos uma amostragem de turismo rural lá, só que o que pega muito forte lá são as atividades de aventura, tirolesa de 1 quilômetro, tirolesa voadora, arvorismo, boia cross, rapel, o próprio rafting nós operávamos lá dentro também, né? O Terra dos Sonhos é o nosso terceiro hotel, ele também tem a característica de ser um hotel fazenda, mas ele é o primeiro hotel fazenda de container no Brasil, e é um hotel totalmente sem escadas, ele faz um apelo muito grande à sustentabilidade. E lá nós temos atividades de turismo rural e turismo de aventura, só que é uma atividade de turismo de aventura de pequena amostragem. Então quem não tem coragem de descer numa grande corredeira, pode fazer o boia cross e o rafting no Rio das Antas, que é o rio que margeia o hotel. É um rio super tranquilo, dá pra gente operar as atividades com criança, com melhor idade. Então ele faz um mix ali entre esses hotéis. Colina dos Sonhos ele está localizado no ponto mais alto da cidade de Socorro, né? Lá nós também permeamos essa essência do hotel fazenda, então lá nós trabalhamos turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura também numa pequena amostragem. Só que o Colina, por ele estar no ponto mais alto de Socorro, lá naturalmente ele tem um charme a mais. Então nós trabalhamos algumas atividades como o pôr do sol, então todos os dias a gente trabalha o pôr do sol no Colina. Lá nós temos passeio a cavalo, lá nós temos também pesca, nós temos stand-up nos lagos, é um mix também de atividades. O programa pedagógico, ele é um programa de vivências, né? Então nós temos a vivência na natureza, a vivência na fazenda e as crianças passam o dia, às vezes a semana aqui, tendo esse tipo de contato. E ao final dessas vivências é entregue um livro para eles, onde eles discriminam tudo que foi vivenciado aqui dentro, né? Então é bem bacana. Nós temos a manutenção dividida em edificações, que são os prédios, né? A parte visual também. Tudo isso quem toma conta é a nossa equipe de manutenção, que é liderada por um gerente de apoio, como eu contei no começo, né? Então esse gerente ele atende as 4 unidades. E nós também temos as manutenções das atividades, as manutenções que a própria equipe de condutor de aventura realiza. Que nós temos atividades certificadas e essas atividades elas pedem uma série de pré-requisitos para acontecerem. Então, nesse sentido, quem toma conta da manutenção das atividades são os próprios condutores de aventura. Nós temos 2 turnos aqui, né? Um das 7 às 5 e um das 11 às 21, às 22, estende um pouquinho. Tem algumas áreas que fogem um pouquinho, porque são 2 ou 3 colaboradores que ficam a mais até às 23 horas. Então eles chegam por volta das 7 da manhã, ficam até às 5, o primeiro turno. O segundo turno entra às 11, sai às 21. E a gente tem alguns adicionais aí que entram um pouquinho mais tarde para ficar até às 23. Eles tomam um café da manhã, almoçam e jantam aqui dentro. Nós somos uma rede um pouquinho fora da curva, porque nós temos clientes segunda a segunda o ano todo, né? Então eu brinco que nós sempre estamos em alta temporada. E a organização e a colaboração de todos os colaboradores, desde do gerente geral, que é o responsável por montar o time, até o pessoal do operacional, é primordial para o funcionamento e a excelência dos serviços prestados. Hoje os hotéis, eles possuem 2 veterinários, né? Os animais, eu brinco que os animais trabalham menos que a gente, muito menos no sentido de um cavalo que de repente está operando hoje, amanhã ele não trabalha, é feito um rodízio desses animais, né? Então tô falando do cavalo porque é o animal que está diretamente ligado ao hóspede. Mas nós temos a fazendinha, onde todos os animais ficam ali à disposição para serem alimentados, e a gente possui essa preocupação para manter esses animais em boas condições, não só para uso, mas para a qualidade de vida deles também.
nós temos um programa aqui que é do Cafezal ao Cafezinho, né, que nós tivemos a oportunidade de visitar. E esse programa, ele conta toda a história e o ciclo do café, desde a sua plantação, a colheita, até o uso final dele, que é o famoso cafezinho, né? E na parte de hortaliças também, dentro do programa de sustentabilidade, nós produzimos na nossa horta orgânica hortaliças sem insumos, sem o uso de agrotóxicos, né? E é uma produção completa, plantação, colheita e entrega no restaurante para o nosso cliente usufruir nas refeições. Bom, vou contar a minha experiência. Quando eu mudei para Socorro, eu tive a felicidade de entrar na Rede dos Sonhos. Ainda não era a Rede dos Sonhos, era Campo e Parque dos Sonhos, só existiam 2 hotéis. Eu entrei como auxiliar de escritório, então eu me desenvolvi aqui dentro, né? Existe um plano de carreira aqui dentro e ele funciona, tanto que hoje eu sou gerente de marketing, tomo conta de toda a parte comercial. Lógico, existe uma capacitação simultânea. A empresa capacita o colaborador e o colaborador se capacita fora daqui também, né? Eu me formei em duas profissões específicas enquanto trabalhava aqui, mas a empresa sempre me deu oportunidade e apoio nesse sentido. E eu considero os colaboradores daqui como uma família, sim, né? Um apoiando o outro o tempo todo, não só na unidade do campo, mas no parque, no terra e no colina também. Vamos fazer agora mais um breve intervalo e na volta vamos conversar sobre esse case com a Ana Clévia Guerreiro, analista de competitividade do Sebrae Nacional. O Empreender no Campo volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Empreender no Campo. Hoje a gente conheceu o empreendimento Rede dos Sonhos, uma rede de hotéis fazenda na Serra da Mantiqueira. E para comentar sobre esse case de sucesso, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Ana Clévia Guerreiro, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Ana Clévia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui novamente com vocês, aqui no programa Empreender no Campo. Prazer é todo nosso de conversar com você. Ana, qual que é o seu panorama geral sobre esse negócio dos sonhos? Realmente é um negócio dos sonhos, né? Enche os nossos olhos e aquece nossa alma e o nosso coração, e a gente vai explicar por quê. Observemos que, num período de 25 anos, o empreendedor José Fernandes criou 4 negócios. Se nós observarmos, o primeiro empreendimento, que é o Campo dos Sonhos, Camila, foi inaugurado em 1994 e o último empreendimento foi inaugurado em 2019. Então, em 25 anos, esse empreendedor cria 4 negócios na Serra da Mantiqueira e focado em sustentabilidade e acessibilidade. Então, hoje é muito simples nós falarmos de acessibilidade, os empreendimentos estarem focados neste aspecto, nesta característica. Hoje se fala muito em ESG, mas você imagina um empreendedor que em 1994 já criou um empreendimento com acessibilidade universal. Então, este é um fator diferenciado desse empreendimento. Ele nasce de uma forma diferenciada e se posiciona assim no mercado. Então, é uma visão, é uma inovação, uma capacidade de antever o futuro e, principalmente, de ter um comprometimento com um público diferenciado que até então não era enxergado como um potencial consumidor. Então, junta-se aí a inovação com a capacidade de ter clareza de qual público vai atender, enxergar esse público, valorizar e perceber que esse público vai responder ao teu empreendimento, ao teu investimento. É uma visão realmente estratégica que deu certo e isso se confirma com a abertura dos 3 negócios posteriores. Sim, desde o início ele pensou ali fora da caixinha, né, e já começou inovando no empreendimento.
Muito legal mesmo. E o seu José, ele disse que o planejamento foi fundamental para o sucesso da Rede dos Sonhos, né? Qual que é a sua orientação para fazer um bom planejamento no caso de um negócio de turismo rural? É fundamental o planejamento, como o empreendedor disse, e ter clareza de quem é o seu cliente, qual é o foco do seu negócio. É muito importante que quem empreende, saiba o público que quer atingir e qual é a essência do seu negócio, como você vai se posicionar no mercado. Ele tinha clareza da clientela dele e ele, principalmente ao longo do processo, como empreendedor, ele escutou o cliente. Por exemplo, eu conheço pessoalmente o José Fernandes e já estive no Campo dos Sonhos. Ah, que legal. É muito interessante, você precisa conhecer os empreendimentos pessoalmente que você vai se encantar, lá, né? Camila. E uma das coisas que ele fez, quando ele começou a receber pessoas portadoras de deficiência visual, foi que um dos clientes dele sugeriu que ele tivesse o canil com cão-guia junto ao chalé, junto ao apartamento onde o hóspede pernoita, onde ele fica. Então, ele ouviu esse cliente, ele testou, ele aplicou, pôs em prática essa iniciativa e deu muito resultado. Esse é um dos grandes, não é o único. É interessante chamar a atenção para quem está nos acompanhando nesse programa tão instigante, os diversos diferenciais que esse empreendedor tem. E esse foi um dos diferenciais que ele trouxe. Então, ele fez aquilo que todo empreendedor tem que fazer. Você planeja, mas você, à medida que você vai executando o seu projeto, você vai adequando esse projeto à necessidade do teu cliente. E escutar o cliente, estar atento àquilo que o cliente te diz. Porque se você não está atento às dores, às necessidades do seu cliente, muitas vezes você perde a oportunidade de potencializar os resultados do negócio que você criou. E muito legal que ele adapta, né, essas experiências, essas atividades todas, de acordo com a necessidade do cliente, né, das pessoas, para que todos possam aproveitar bem. Você estava me contando aqui nos bastidores o caso da tirolesa, que ele também teve que adaptar, foi isso? Exatamente, Camila. É um empreendimento que recebe pessoas com deficiência e ele recebeu uma pessoa que tinha paralisia, que tem paralisia cerebral. E a tirolesa, ela é uma atividade feita para nós percorrermos sentadas. E a pessoa não tinha condição de fazer a tirolesa sentada. Então, ele chamou o profissional que desenvolveu o equipamento para fazer uma adaptação para poder atender essa cliente. É importante destacar, Camila, que todas essas atividades, elas seguem padrões nacionais e internacionais. O turismo de aventura, ele tem que ser feito com segurança. Só para os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, saberem, existem normas brasileiras que são estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e existem normas internacionais que são as normas ISO. Então, essas normas brasileiras, elas foram adaptadas, elas foram adotadas pelas normas internacionais. Perceba aí o compromisso e a seriedade das normas brasileiras que foram adotadas internacionalmente. Então, o José Fernandes, nessa visão de empreendedor que ele tem, ele contrata um profissional para fazer uma adaptação para atender uma cliente. Veja a preocupação e o compromisso de inclusão que esse empreendimento tem. E isso foi tão interessante porque vários outros clientes adotaram, acharam a ideia de fazer a tirolesa deitada de braços abertos, incrível, e deu muito sucesso. Foi feita para atender uma cliente e acabou sendo adotada por outros clientes que não tinham essa necessidade específica. Isso mostra o quanto é importante, quando você tem um propósito no seu negócio, você trazê-lo em todas as atividades, em todos os momentos. É verdade, muito bacana. Outra coisa que me chamou muito a atenção que o José falou é que quando ele foi comprar um dos terrenos havia uma pedra enorme que não teria serventia nenhuma para o negócio de agropecuária. Mas ele enxergou ali uma oportunidade para empreender com turismo de aventura. Empreender no campo muitas vezes é enxergar essas oportunidades? Camila, empreender é sempre enxergar uma oportunidade. Quando muitas pessoas veem um problema,
O caso aí da pedra. Quantas pessoas tinham visitado esta propriedade e só tinham ali enxergado uma dificuldade? E ele identificou uma oportunidade. Isto é o verdadeiro empreendedor, é aquela pessoa que olha para um negócio e enxerga ali oportunidades. E o Zé Fernandes tem essa capacidade. Tanto tem essa capacidade porque ele já foi premiado. Os negócios que ele criou são tão inovadores. Ele já foi premiado pela Brastor, com prêmio aí de sustentabilidade, como também foi premiado pela WTM. Então, isso mostra o quanto os negócios dele realmente fazem a diferença. Fazem a diferença para o cliente e também fizeram a diferença na vida dele, né? Porque isso traz uma satisfação, como ele mostra no vídeo que nós tivemos a oportunidade de assistir, o quanto ele é uma pessoa realizada, um empreendedor que está aí, segue empreendendo, segue ousando, mas que está com o seu propósito, com aquilo que ele quer para a vida dele, muito satisfeito, com a clareza de que os negócios que ele criou fazem a diferença. É né? verdade. Contribui para um mundo melhor, para um mundo que recebe pessoas de diferentes. Sim. Só para você ter uma ideia, em 2022, quase 50% dos clientes da Rede dos Sonhos foram de pessoas com deficiência ou pessoas com limitações de acessibilidade. Então, isso mostra o quanto esse negócio é inclusivo. São quase 50 mil pessoas do total de visitantes que têm ou uma deficiência, um tipo de deficiência, ou estão com uma limitação de acessibilidade que muitas vezes é momentânea. Uma pessoa que sofreu um acidente ou uma mulher gestante. Então, isso mostra que esse empreendimento ele atrai públicos diferentes e diversos. Isto é inclusão, isto é acessibilidade. É verdade. Isto é sustentabilidade, Sim, Camila. é importante ter esse olhar de fato, né? E o José, ele também preza muito pelo bom atendimento aos clientes, como nós vimos, né? Nesse sentido, é importante capacitar a equipe de colaboradores? Em qualquer caso, em qualquer empreendimento, ter uma equipe capacitada é fundamental. No Sebrae, nós costumamos falar, Camila, que muitas vezes o empreendedor ele investe um volume significativo de recursos na estrutura física do empreendimento, mas ele também precisa estar atento, que é a sua equipe que vai receber o seu cliente. Então, precisa qualquer empreendedor dedicar não só tempo, mas recursos financeiros à capacitação da sua equipe. Pode ter certeza, a todos que nos acompanham, que isto vai fazer uma grande diferença no sucesso do seu empreendimento. Sim. E a Rede dos Sonhos, ela optou por contratar mão de obra local, né? Qual que é a vantagem disso, tanto para o empreendimento quanto para a economia local? Além de aquecer a economia local, traz inúmeros benefícios, porque você imagina a quantidade de colaboradores que a empresa tem, como nós podemos observar aqui no vídeo. Essas pessoas consumem na sua própria comunidade, a renda fica ali. Quantas famílias este empreendimento atende? Além de diminuir o turnover do empreendimento. As pessoas que são locais, elas se sentem ali comprometidas com o negócio. E Ana Clévia, um dos hotéis da Rede dos Sonhos é o primeiro hotel fazenda de container no Brasil. Como a gente já havia falado sobre isso, né? Vale a pena investir em sustentabilidade? Sempre. O turismo está diretamente vinculado com a sustentabilidade, em todos os seus níveis. É a sustentabilidade econômica, porque quem empreende tem que ter o retorno financeiro do negócio. É a sustentabilidade ambiental e social. E a sustentabilidade ambiental no uso de materiais como containers mostra a importância, além de você inovar, de oferecer um negócio extremamente diferente, que chama a atenção do teu cliente, você faz um trabalho ambiental que contribui significativamente para o cuidado com a natureza, o aproveitamento de materiais que estão aí disponíveis e que demonstram o quanto o turismo está vinculado à sustentabilidade. Camila, volto a dizer, a gente fala em ESG hoje, mas o turismo, a essência do turismo, está totalmente vinculado à questão da governança, da sustentabilidade e da inclusão
social, como nós já citamos aqui alguns exemplos. É verdade. E é possível contar com a ajuda de instituições, como o Sebrae, por exemplo, para dar consultoria, tirar dúvidas nesse sentido, Ana? Nós sempre orientamos, Camila, que quem vai empreender procure o Sebrae. Independentemente do porte do seu negócio, mas eu sou um MEI, meu negócio é muito pequeno, começa na minha casa, eu sou uma empresa de pequeno porte. Procure o Sebrae. É importante porque cada negócio ele tem uma base de legislação que orienta aquele negócio, aquela empresa. Você veja que aqui nós falamos na Associação Brasileira, nas normas técnicas, tanto as nacionais como as internacionais, que elas são o norte para quem empreende com turismo de aventura. Então, é fundamental procurar uma consultoria, procurar o Sebrae, para que você tenha clareza de qual a legislação que orienta o seu negócio, para que ele já possa nascer adequado e você não tenha que depois fazer um novo investimento para fazer correções. E, principalmente, para você ter clareza de quem é o seu público, de que tipo de capacitação você tem que oferecer à sua equipe, todo esse conjunto de desafios que quem empreende vivencia no seu dia a dia. Nós do Sebrae estamos à disposição e teremos imenso prazer em conversar e atender a todos aqueles que desejam empreender. E aqueles que já iniciaram seus negócios, que ainda não procuraram o Sebrae, nós também estamos aguardando por essas pessoas que já começaram. Vai lá conversar com a gente, vai ser muito bom, eu asseguro. Sim, com certeza. E Ana, a gente viu aí que o José Fernandes, ele hoje tem 4 empreendimentos. Como saber qual que é o momento de expandir o seu negócio no campo? Você avalia pelo perfil do seu público, a demanda, cenário econômico, todas essas condições elas têm que ser avaliadas. Você veja que quando o Zé Fernandes inaugurou o seu último negócio foi em 2019, um ano anterior à pandemia. Então, mal ele inaugura o negócio, ele tem que fechar por conta da pandemia. Veja que se ele não tivesse um planejamento muito bem feito, isso poderia ter levado a fechar um empreendimento que mal ele tinha aberto. E aí aqui, Camila, eu quero encerrar essa minha fala dizendo o quanto eu respeito e admiro o Zé Fernandes. O José Fernandes é um empreendedor em série. Como eu disse no início do programa, em 25 anos ele abre 4 empreendimentos. Sim. Não só é desafiador abrir 4 empreendimentos, mas abrir empreendimentos que têm na sua essência a inovação e a sustentabilidade, o seu compromisso com a sustentabilidade. Vale a pena conhecer os empreendimentos. Sim. Eu recomendo, eu tive uma experiência emocionante quando eu conheci o Campo dos Sonhos, que eu relatei aqui para você, e eu acredito que todos nós precisamos apoiar empreendimentos que têm um propósito tão altruísta. Com o José certeza. Fernandes criou o Instituto Rede dos Sonhos e mostra que há um compromisso contínuo do empreendedor em fazer a diferença, não só por meio dos seus negócios, mas também por uma ação da sua empresa. Sim. Não, eu também quero conhecer esse empreendimento maravilhoso. Com certeza, quando tiver oportunidade, eu também irei conhecer. Ana Clévia, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, pelas dicas que você deu, pela análise dos empreendimentos, né? Os 4 empreendimentos do José Fernandes. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço o convite, Camila. Nós estamos à disposição no Sebrae e parabéns a todo o público que te acompanha, porque aqui é uma fonte de informação. Muito bom, né? Obrigada também a você que acompanhou a gente até aqui. Obrigada por sua companhia, sua audiência e espero você no próximo Empreender no Campo. Continue ligadinho na programação do canal Empreender, hein? Que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Tchau!